pessoal não acordou aí hoje, né? Então, vamos lá. Meu nome é Gabriel, eu trabalho com maquete eletrônica desde 2007, usando o V-Ray dentro do 3D Max, que é o programa de modelagem. Então, aqui esses são exemplos de imagens que eu fiz. Então, mostrar um pouquinho do que eu faço, por que eu vou falar sobre isso. Ambientes internos maquete eletrônica, projeto de arquitetura, modelagem dentro do Max, usando o V-Ray. Parte interna, tem alguns ambientes externos também. Isso aqui eu participei de um projeto muito grande assim. A gente trabalha em uma equipe, então alguns fazem modelagem, outros a iluminação, render. Eu, no caso, nessa imagem, cuidei só da vegetação. Específico da vegetação, que é uma parte do trabalho que exige muito polígono, tem muito polígono, então dá um pouco de trabalho. Então, é outra iluminação noturna. Isso aqui também, cuidei da vegetação e um pouco da iluminação. Então, o que é um renderizador, né? O renderizador, dentro de um programa 3D, Max, dentro de um programa 3D, você faz a modelagem e você tem essas viewports, que é onde você enxerga tudo que você está manipulando ali. Só que isso o programa trabalha com uma baixa resolução e no final você renderiza essa imagem com todas as informações que você colocou e transforma essa parte 3D em uma imagem 2D. Então, é basicamente isso que o renderizador faz. Também é chamado de plugin de render. Ele é um softwarezinho que é instalado à parte, não software, ele é um plugin mesmo. Ele é instalado dentro do software de modelagem. Ele é uma calculadora, praticamente. Ele vai pegar todas as informações que você coloca ali e converter isso numa imagem. Muita gente pergunta qual que é o melhor renderizador, por que usar esse ou aquele. Não tem uma resposta mágica para isso. Cada renderizador tem as suas qualidades e também tem seus defeitos. O que vai contar é você saber quais são essas qualidades e saber aplicar ela dentro da imagem que você tem ali. E o resultado final de uma imagem, se foi bem executada, ela não vai mostrar em qual programa foi feito, em qual plugin de render foi usado, renderizado. Você não vai conseguir identificar isso. Então, o renderizador é isso. Aí, o renderizador aqui, no caso, é o V-Ray. Então, por que escolheu o V-Ray para trabalhar? Por que escolheu o V-Ray? O V-Ray é um renderizador da empresa búlgara Chaos Group. Ele foi lançado em 2001, num formato alfa público, distribuído gratuitamente para quem quisesse testar. Então, todo mundo testava, descobria os problemas, informava e eles iam melhorando, isso até 2003. Em 2003 ele foi lançado comercialmente e continuou tendo atualização frequentemente, acompanhando mesmo o mercado. O pessoal da área de arquitetura gosta muito dele por conta do trabalho rápido. Você consegue um resultado muito rapidamente com ele, por ele ser todo customizado. Então, por que escolher esse programa para trabalhar? Ele tem, quais são os diferenciais, né? O diferencial dele é a engine de GI. GI é Global Illumination, que é uma iluminação que não é uma luz direta, não é só a luz que sai da lâmpada, é a luz que sai da lâmpada, quando você sai da janela, que todos os raios estão se rebatendo e está vindo luz de todos os lugares. Então, o V-Ray ele consegue fazer esse cálculo assim, de uma forma muito simples de você ajustar isso. Em outros programas você tem que fazer
vários passos, no V-Ray é uma coisa que você liga. Pronto, já está ligado, você só vai customizar ele e ajustar para o tipo de resultado que você quer. E isso com bastante realismo, isso dá mais realismo na imagem. Porque tudo que a gente enxerga é luz. A gente enxerga a luz. Então você tendo um cálculo real de iluminação, um cálculo fiel, vai trazer mais realismo para a imagem. Além dessa parte do render mesmo, do cálculo, o V-Ray ele tem, no pacote do V-Ray, ele tem os materiais que vão conversar melhor com os cálculos de render. Então, tem um material que você consegue ajustar também, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente. E tem iluminação também própria, ele tem, você consegue pôr as luzes V-Ray, não só a luz standard, a luz que tem dentro de um programa qualquer de 3D. E também tem a V-Ray Physical Camera, que é a câmera do V-Ray que vai trabalhando junto com essa iluminação do V-Ray, junto com o material, ela vai conseguir trabalhar mais rápido, ele conversa melhor, ele tem os ajustes que são mais fáceis de você fazer, trabalhando tudo dentro desse padrão. Então, qual que é o processo de criação de uma imagem 3D? A gente passa por algumas fases dentro de um projeto 3D. Essas fases são, primeiro, a modelagem. Você tem que ter você tem que fazer dentro do programa mesmo o objeto. Você vai usar formas primitivas como box, esferas, e você vai ajustando tudo isso para conseguir chegar numa mesa, por exemplo. Só que feito isso, ele está lá só a forma, só a geometria. Então, qual que é o outro passo? Essa é a modelagem. O outro passo que envolve dentro de uma imagem 3D é a aplicação de mapas e textura. O que é isso? Essa mesa aqui ela é de vidro, no caso. Dentro de um programa 3D, quando você faz um box, uma caixa, ele vai sair uma cor qualquer, só para você conseguir identificar. Então, na hora que você aplica o material ali, você vai conseguir falar que essa caixa que eu fiz ali, que aqui no caso está verde, vai ter as propriedades do vidro. Vai ter esse reflexo, vai ter esse brilho, vai ter essa transparência, de acordo com cada material. Tem um plástico aqui que é mais fosco, tem o branco da parede, tudo isso é material. Então esse é o processo de texturização. Depois tem a parte de iluminação. Está pronto, tem o material, então você parte para a iluminação. Você posiciona as luzes dentro do ambiente, dentro do projeto, e aí são essas luzes que vão iluminar mesmo a cena. Dependendo de onde ela vier, ela vai gerar sombra para um lado ou para outro. Dependendo da luz que você está usando, ela vai ter um tipo de sombra diferente. Então, passa por esse processo de iluminação. Iluminado, você vai lá e insere a câmera dentro do projeto. A câmera que vai te mostrar o que vai ser renderizado. E aqui são viewports para você trabalhar rapidamente. Você não vai conseguir ter a qualidade final da imagem ali. Você está dentro do programa 3D, você só consegue ver isso dentro do 3D. Então, com a câmera colocada ali, ela vai traduzir todas essas informações numa imagem estática 2D. Então, a câmera vai enquadrar. E aí é só dar o render, aí é a parte de renderização. Feito tudo isso, ajustou, aí você ajustou o render, aí a máquina vai trabalhar e vai pegar todas essas informações e vai traduzir para uma imagem 3D. Então, eu gosto de dizer que a melhor tradução para render é traduzir. Ele vai traduzir as informações do programa numa imagem 2D. Mesmo se for para fazer uma animação, cada imagem é 2D, é renderizado frame a frame. Então, uma animação mesmo, sai tudo em imagem 2D. Agora eu vou falar um pouquinho do V-Ray em si, mostrando
mostrar como que ele funciona, um pouco da interface dele aqui. Tentando mostrar os diferenciais dele. Então, essa aqui, ó. Essa janela aqui é a janela de render do 3D Max. Aqui, nessa aba como em Assign Render, aqui você escolhe o renderizador que você vai usar. Aqui são as opções de renderizadores que eu tenho para o 3D Max. O renderizador, como eu disse, é a calculadora que vai traduzir. Então, tem várias formas, é que nem calculadora mesmo. Tem marca, tem modelo, então aqui tem alguns. Aqui no caso eu vou usar o V-Ray 2.10.1, que é uma versão recente do V-Ray, formato 2012. Isso aqui é o 3D Max 2012 que eu estou usando. Então aqui eu configurei já o V-Ray. Então, passar da modelagem. O diferencial do V-Ray, e que também pode assustar no começo, é essa quantidade de abas que aparece aqui. Vocês viram o outro renderizador, era uma janela curtinha, com poucas opções. O V-Ray, ele não é só isso. Esse entra aqui, ele tem mais todas essas abas aqui, tudo isso é customizável. Então você consegue ajustar individualmente cada etapa do cálculo que o renderizador precisa fazer. Eu vou falar rapidinho aqui das mais básicas, das principais que você precisa fazer. Não vou me aprofundar muito, porque não vai dar tempo de falar tudo, porque são muitas abas, né? Então, temos aqui, nessa primeira aqui, a gente tem a saída de imagem. Essa aqui é uma saída de imagem do 3D Max. O V-Ray tem o próprio frame buffer dele, que é essa parte onde habilita ele aqui. Se você quiser usar a resolução do Max, você usa aqui, que ele vai seguir a resolução que está aqui. Ou então você pode ajustar direto aqui. O que essa janela faz? Essa janela é onde você dá as informações da imagem que você quer. Qual que é o tamanho dela, qual que é o formato, aonde que ela vai salvar depois que terminar o render. É tudo aqui que a gente faz. Mas aqui você salva a imagem, o formato dessa imagem RAW. Essa imagem RAW é uma imagem bruta de iluminação. Ela tem todos os canais lá dentro, você consegue trabalhar individualmente com cada canal. Se você quer trabalhar com o canal só de luz direta, ou você quer trabalhar com o canal da iluminação global, ou se você quer trabalhar só nas sombras, ou só nos brilhos. Então essa imagem RAW ela é bruta, ela tem todas essas informações. Isso é bom por um lado, mas ele traz o peso do outro lado, que literalmente é o peso da imagem. Uma imagem aqui facilmente chega a 1 GB ou mais, uma imagem estática. Então, ela é uma imagem bruta, uma qualidade bruta. Ou então aqui você salva, e aqui você dá o caminho onde você vai salvar. Esse é o frame buffer, onde vamos ter. Essa janelinha aqui. Aqui te dá o render. Aqui o render. Ó, essa é a janela do frame buffer. Ela que vai aparecer a imagem. Então, feito isso, vamos ajustar o básico do V-Ray. Aqui, no Global Switch, a gente tem a possibilidade de controlar muitas configurações. Então, isso aqui
é muito útil para você agilizar um render de teste. Antes de você colocar uma imagem final, você precisa renderizar ela para ver se é isso mesmo que você quer, ou se você vai mexer um pouco mais e editar ela um pouco mais antes de renderizar. Então aqui a gente consegue colocar para ele fazer o cálculo ou não do displacement. Displacement uma malha, ele faz uma interferência na malha gerando polígonos nela. Então, uma coisa reta, você consegue fazer, por exemplo, diagrama. Então, ele vai deixar, isso exige muito cálculo, porque ele vai criar uma malha mais pesada. Então, você consegue desligar isso para acelerar o render. Você consegue controlar se você quer renderizar com a iluminação ou não. Dentro do programa aqui, ó, eu faço esse render, a gente consegue visualizar alguma coisa. Porque dentro do Max, ele tem uma luz default. Uma luz que ela vai renderizar qualquer coisa que está lá de uma forma parecida com o que está lá na viewport, tem muitas qualidades. Então, na hora que a gente vai usar o Global Illumination, a gente desliga ele aqui, ou deixa só para desligar no automático. Ele desliga essa luz aqui, se eu desligar ela, o render, a gente não vê nada, não tem luz. Então, pode deixar isso aqui, tanto faz se deixar desligado ou desligado só quando você for o GI. As luzes diretas, você consegue controlar se vai renderizar luz, se vai renderizar sombra, se você vai renderizar reflexo, se você quer renderizar os materiais, você consegue controlar tudo. Isso vai acelerar muito os seus testes. E aí depois você ajusta os parâmetros para renderizar tudo de uma vez na cena final. Então isso facilita muito o nosso trabalho. Tem aqui uma parte que também é bastante interessante dentro do programa 3D. A gente sabe que no universo dois corpos jamais ocupam o mesmo lugar, mas no programa 3D isso acontece. Então você consegue ter dois planos exatamente no mesmo lugar. Isso na hora do render dá problema, dá mancha. E você tem, imagina, aqui estão no mesmo lugar, então ele não sabe qual que ele está calculando para mostrar na imagem. Então isso traz muitas manchas e tal. Então aqui, um ajuste baixíssimo, sei lá, 0,2, aqui, ele desvia esses raios de iluminação, os raios que batem na iluminação, ele consegue dar uma desviada e liberar essas faces coplanares. Então ele dá um desviozinho nelas. Então isso já evita muito problema. Deixa eu vir aqui agora para o Image Center, o Anti-Aliasing. Esse Anti-Aliasing, o Image Center Anti-Aliasing, ele é um filtro de eliminação de ruído na imagem. É isso aqui que vai ajustar alguns problemas. Ruído na imagem, o que é? Quando ela sai manchada também, ela sai manchada por conta daquele problema das faces que a gente estava falando agora, mas ela sai por diversos outros problemas de iluminação e tudo. Aquele serrilhado, né? O serrilhadinho. Então, aqui você consegue aplicar uns filtros para deixar a imagem mais bem definida e de acordo com a imagem que você está usando. Ele tem algumas opções. Ele tem Adaptive, ele tem um fixo, ele tem um Adaptive DMC e Adaptive Subdivision. Isso ele vai acelerar o render também dependendo da imagem que você está usando. Então, se você tem uma parede branca que não tem muito detalhe, você não precisa ter todo esse processamento ali em cima daquele pedaço. Então, esses filtros ele consegue enxergar onde tem mais detalhe e aonde que ele vai precisar trabalhar melhor o processamento. Então, dentro esse é o tipo de eliminador de serrilhado que a gente tem, e dentro do eliminador ele tem os filtros. Aí é uma questão de teste, é uma questão de você pegar um a um e testar. Tem alguns mais recomendados para algum tipo de iluminação, outros para outro, mas é teste. Teste é a melhor solução, porque você está vendo o seu projeto ali. Então, você que sabe aonde que você vai ter que ajustar ali e o que. Também, quanto maior
mais altos parâmetros para qualquer configuração, mais processamento vai exigir do computador para chegar nessa qualidade melhor. Então é uma questão de você conseguir balancear, saber para que você quer a imagem e qual filtro que você vai usar, qual processamento que você vai colocar, qual tamanho de imagem você vai renderizar. Então você tem que ter, fazer essa avaliação sempre. São os filtros. Aqui é bacana falar do environment também. Environment é a luz do ambiente. Aqui, no caso, a gente está com uma iluminação artificial, mas também tem a iluminação que está vindo de fora, que é uma iluminação global, uma iluminação, por mais que tenha a luz direta do sol, vem luz do céu, então vem luz de todos os lados. Então aqui a gente habilita esse tipo de iluminação. Agora vamos para a parte de iluminação indireta, que é justamente o GI, essa iluminação global ali que habilitou, você vem aqui e liga também. Aqui a gente vai ter o controle dessa iluminação indireta. A gente vai conseguir ativar algumas coisas. Aqui a gente consegue controlar se você quer que ele calcule reflexo, refração, ambiente occlusion também, que é essa luz ambiente que fica passando por todos os lados. Você consegue controlar tudo, ativar tudo. Aí ativando elas, o Max ele trabalha com dois passos, são para a iluminação, para o cálculo dessa luz, que são os bounces. Então aqui, primary bounce é esse primeiro raio de luz que é saído da fonte emissora, no caso aqui uma lâmpada. Esse primeiro raio que sai, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui. Ó, aqui a gente tem uma fonte de luz, uma lampadinha. Estou desenhando no mouse, viu gente? Eu não configurei ali para ter desculpa. Então aqui é a fonte de luz. Aqui a gente tem um objeto que a gente quer iluminar. Uma caixinha. O raio, a iluminação, ela é um fenômeno físico. Então saem raios daqui. Então esse primeiro raio que sai direto da luz e incide aqui sobre a caixa, esse é o primeiro bounce. O raio que bateu aqui e que vai incidir para outro lado, sempre de forma simétrica, vamos supor que ele bateu aqui em 45 graus. Ele vai para o outro lado em 45 graus também. Então você consegue prever para onde que a luz vai. Esse outro raio que sai aqui, ele é o segundo bounce. Então aqui dentro do 3D Max, você consegue ajustar os parâmetros para esses dois raios, para esses dois bounces, para esses dois. Então aqui você consegue colocar qual que vai ser o cálculo, o tipo de cálculo que você quer. Cada cálculo aqui, ó, aqui eu coloquei o Photon Map. Ele abre, aqui embaixo, Global Photon Map, para eu customizar como que eu vou ajustar esse cálculo. Então esses são os bounces. O primeiro bounce e o segundo bounce. Deixa eu controlar ali os rebatimentos de luz. Numa imagem externa, por exemplo, aquela que eu mostrei para vocês, numa imagem externa aqui, o primeiro bounce ele tem muita importância, porque ele está vindo direto, ele está batendo ali, ele é a luz mais forte, porque é a luz que está vindo direto da fonte emissora. Então, numa imagem externa, ele é essencial. Já o segundo não é tão importante assim, porque a luz vai vir aqui, vai bater e vai para o outro lado. Já numa imagem
interna, a luz vai sair daqui, ela vai bater aqui, ela vai rebater aqui, ela vai rebater aqui, ela vai rebater aqui. Ela vai ficar passeando pelo ambiente, iluminando tudo. Então, o segundo bounce ele é muito importante para o ambiente interno. Para externo, você consegue dar uma... ele passa, se você fizer só a iluminação no primeiro, e isso evita muito mais cálculo e tal. Mas numa interna, ele é tão importante quanto o segundo. Tão importante quanto o primeiro. Vamos voltar para o Max. Então, isso é o Global Illumination do 3D Max. Ativou, ajustou quais os cálculos que esses raios vão sofrer. Aí vamos aqui para a linha Settings. Aqui a gente tem mais customização. Ele controla parâmetros gerais do sistema aqui, principalmente, né? Aqui é tudo para evitar serrilhado também, para ajustar o cálculo da imagem. E aí tem essa parte aqui que é o ajustar os cálculos e tal. E tem essa parte aqui que é o System. Aqui a gente vai dar a informação dos parâmetros gerais que a máquina vai usar da configuração dela, o quanto de memória que ela vai usar para renderizar, você consegue ajustar. Então, não adianta eu ter aqui um computador com 8 GB de RAM, um processamento muito rápido e deixar aqui para ele usar no máximo 400 MB para o render. O render vai ficar demoradíssimo da mesma forma. Então, você vem aqui e ajusta o quanto de memória, por exemplo, que você quer que ele use. Então, tem todos esses ajustes aqui. Aqui você ajusta também o tipo do render que a gente quer, a forma como ele vai renderizar. Triangular, que é isso aqui, ó, viu? Ele passou muito rápido aqui numa forma triangular. Deixa eu ligar a luz do fundo do Max aqui, para a gente visualizar alguma coisa. Vou deixar ligado nesse caso específico para mostrar para vocês, porque não é para ela ficar habilitada. Então você viu, a forma como ela renderizou é essa forma triangular. Você fala, putz, mas eu queria fazer um render começando a ver primeiro o que está renderizando embaixo na cena, para depois subir, porque aqui em cima eu já vi que está tudo muito certo, muito bonito. Então você consegue ajustar aqui também, ó. Vou mudar de top para bottom, de cima para baixo, e reverter a sequência. Então ele vai começar o render aqui embaixo, para cima. Então você consegue ajustar como que a máquina vai trabalhar, como que a máquina vai fazer esse render, para você tirar um melhor proveito disso. Já que ela está aí trabalhando para a gente, vamos pôr ela para trabalhar direito. E aqui, no Render Elements, aqui a gente ajusta, como eu falei da imagem RAW, que é a imagem bruta, a gente tem a opção de colocar também alguns canais para ele renderizar junto, que ele vai salvar separado. Então ele vai salvar arquivos separados aqui por esse Render Elements. Então eu quero salvar um arquivo de sombra, então eu ponho aqui Verrey Raw Shadow. Eu quero um arquivo com todas as informações só do reflexo. Então você põe aqui, ele vai salvar. Eu gosto de trabalhar no formato VGA, que é um formato de imagem que ele consegue ler a transparência, ele consegue ler tudo dentro do Photoshop, ele flui legal. Então aqui eu salvo tudo Então cada um é um arquivinho separado, depois a gente dentro do Photoshop vai lá e faz uma pós-produção. Isso é o parâmetro básico para você ajustar uma imagem para você renderizar. Agora vamos para a parte de materiais. Os materiais. Como eu falei, feito box aí a gente precisa dar as características do material que ele tem. Todo programa 3D tem um editor de material. Na hora que você habilita lá o V-Ray como renderizador, esse aqui é o editor de materiais default, é o dentro do programa. Na hora que você habilita lá o V-Ray, você pode vir aqui.
escolhe aqui o V-Ray Material. Esse é o principal material do V-Ray para ser customizado. Ele dá algumas opções de materiais e esse é o principal. Com esse aqui você consegue ajustar as propriedades de qualquer material. Você só precisa observar e conseguir entender quais são essas propriedades. Por que é legal usar os materiais do V-Ray? Como o cálculo vai ser feito pelo renderizador, ele tem já uma distribuição de energia luminosa fisicamente correta com esses materiais e com a iluminação V-Ray. Então, com isso você tem um controle mais preciso do que você usar um material, por exemplo, do Mental Ray, ou pegar você consegue, não vou dizer que não, mas esse aqui ele foi feito junto com o V-Ray para ter esse cálculo preciso e correto da física mesmo, da energia luminosa fisicamente correta. Então você consegue ajustar todas as características do material físico. Aqui, em Diffuse, é onde a gente coloca a cor do material. Aqui você vai colocar a cor que você quer o material. Quando você pergunta para alguém, descreve um objeto para mim, a primeira coisa que eles falam é a cor, né? Ele é azul, é verde, é assim, o material. Então aqui você ajusta a cor. Aqui a gente tem ajuste dos reflexos, de refração, a gente tem ajuste. Deixa eu vir aqui para o Max agora para tentar explicar um pouco desses ajustes. Vamos ver se. Falar do reflexo. Aqui você ajusta o seu reflexo. Reflexo. O que é o reflexo? A gente tem algumas possibilidades de reflexo. Aqui. Eu peço desculpa pelas imagens, não são. A gente estava falando aqui de imagem, mas é que essa daqui eu tirei de um livro sobre V-Ray. Ele tem muitas informações, só que ele está escaneado, então essa foi a melhor resolução que eu consegui. Mas a informação que tem aí dá para ver tudo, apesar de não ter passado o render mais bonito aí, tá com algum granulado, a gente consegue explicar tudo direitinho com isso. Então, aqui é um material que não tem reflexo de nada. Você pode ver onde é branco, onde é marrom, acabou. Aqui, a gente tem um reflexo gloss, que é esse reflexo borrado. Tá vendo? Você consegue ver que a luz bate aqui, e você consegue ver que ele está refletindo alguma coisa, mas você não consegue distinguir muito bem. Ele é um reflexo mais esfumaçado, mais borrado. Esse aqui é o reflexo 100%, que é um vidro. Uma coisa que reflete um espelho, uma coisa que reflete tudo, um espelho. O material aqui tem mais um exemplo. Esse aqui é um reflexo especular, ele depende de onde a luz vem, de onde ela bate, para onde ela vai. Esse é o gloss, que é esfumaçado, você consegue ver o mesmo capacete, na mesma posição, só que aqui você consegue ver que tem o céu lá em cima e tal, aqui ele já está esfumaçado, mas você consegue ver que vem luz da onde a luz vem. Aqui também, o gloss, o reflexo. Então, dentro do V-Ray aqui, a gente consegue controlar individualmente esses reflexos. Então, se eu vou trabalhar ele com os dois parâmetros junto, o de gloss e o de highlight, eu deixo isso aqui habilitado, tudo que eu ajustar aqui,
reflexo é assim, o preto é 0, branco é o total. Então você quer ter um espelho, você vem aqui e põe para branco. Olha lá a bolinha, aqui essa é a bolinha de... Esse é o slot de material. Bom, enfim, aqui ela está refletindo o fundo. Então, se eu diminuo aqui, vai diminuindo esse reflexo e você consegue ter um controle do material. Aqui é onde a gente controla se o reflexo é gloss ou não. Aqui eu vou colocar no caso 0,8. Tá vendo? Aqui, bom, enfim, aqui ó, diminuindo esses parâmetros do gloss, a gente vê que diminui a forma como o reflexo fica nítido para a gente. Então, aqui a gente consegue controlar individualmente também. O highlight, que é a luz que bate direto, o reflexo dessa luz diretamente, ou só o gloss. Aqui no caso eu vou deixar o gloss com 8 e agora aqui eu tenho um controle dessa luz que vem direto. Então eu vou deixar aqui com, sei lá, 9. Tá vendo que apareceu a bolinha ali? Pontual? Desabilita ali no Nzinho. Aqui ele trabalha com a mesma configuração para os dois. Então se eu colocar 8 aqui é a mesma coisa que eu colocar 8 nos dois. Certo. Agora se eu quero ter um controle maior da highlight, que é a luz que bate direto, ou do reflexo geral, eu solto ele aqui e controlo cada um individual. Esses são os reflexos. E aí, dentro dos reflexos, a gente tem algumas opções. Aquilo que eu estava mostrando lá. Aqui, ó, reflexo total, né? Reflexo branco, com um de gloss. Você vê que a imagem fica nítida. Ó, ela aparece aqui, ó. Aí você já baixa para 9, ela já começa a ficar mais esfumaçada, um reflexo mais borrado. Em 7 também, aqui você já quase não vê direito, quanto mais longe do objeto, mais difuso fica o reflexo. E aqui com 5 ele é bem suave. E aqui a gente consegue ver o tempo que demorou para ser renderizado cada uma dessas cenas. Então, um reflexo, um aqui, ele renderiza muito mais rápido do que se você ajusta esse gloss e deixa ele mais difuso. Isso demora mais. Então, o que com 1 renderizou em 43 segundos, com 5 renderizou em 4 minutos e 14 segundos. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. Então, por isso que é muito importante você saber o material que você quer e aonde que ele está e onde que ele vai refletir, para você não colocar tudo lá, tudo muito bonito e ter um render absurdamente demorado. Reflection, glosses, ele tem mais opções de reflexo aqui. Deixa eu voltar para o Max. Aqui temos o reflexo Fresnel. Ele depende do ângulo de visão, esse reflexo Fresnel. Aqui a gente está no glosses, mais um glosses. Aqui ele explica as highlights. É a luz direta, que bate direto aqui e que é um reflexo também. A gente mostrou lá como desabilita. Ele trabalha separadamente. Esse aqui é o reflexo Fresnel. É um reflexo que depende do ângulo da luz, de onde que a luz está vindo. Então você consegue ver o material, a maioria das coisas da natureza é Fresnel, porque você vai depender do ângulo da luz. Então você consegue ver as propriedades do material, a cor. Aqui na bola você consegue distinguir aonde que ela é preta, aonde que é branca, aonde tem um número, mas você ainda consegue ver que tem um reflexo aqui. Então a gente consegue controlar esse reflexo também. Na janelinha aqui de refração. O que é a refração? A refração ela é muito confundida com
com transparência, mas não é bem transparente. Ela é... A luz, você controla como que a luz vai passar por aquele material. Alguns materiais têm a capacidade de transmitir, de passar a luz. Consegue que a luz passe por ele. Então deixa eu voltar aqui para mostrar melhor. Aqui nesse caso, temos uns materiais, diamante, água junto com vidro. A luz, o raio de luz, ele está vindo aqui. E aí ele bate aqui, vindo de uma fonte principal. Vamos colocar aqui uma luzinha. Ele bate aqui e ele continua se propagando pela água. Ela não, quando uma luz é emitida, ela é absorvida, refletida e transpassada pelo material se ele tem essa capacidade, que é o índice de refração dela. Então a gente consegue controlar isso também. Então esse desvio aqui que a gente tem da colher que entra na água, e que ela parece que tem outra aqui que vem de outro lugar, é por conta disso. A luz está passando aqui, está batendo aqui, e aqui ela sofre um desvio, ela demora um tempo diferente para passar aqui, o raio que bate aqui, ele desvia e passa para outro lado. Então isso dá essa sensação de distorção. De lente. Exatamente, de distorção do que a gente está vendo. Porque a gente enxerga a luz, então a luz está batendo ali e está vindo de forma diferente do nosso olho. E aí, dentro do V-Ray, a gente consegue habilitar toda essa refração aí também. Da mesma forma como o reflexo, o branco é a refração 100%, o material vai passar 100%, o preto é 0%. E aqui tem uns índices, esse IOR é esse índice de refração, onde você vai ajustar para você falar que a água, a luz vai demorar tanto, vai sofrer um desvio tal dentro desse material. Isso a gente não precisa calcular, a gente precisa conhecer o material que você está usando, se a gente consegue achar tabelas prontas, porque isso é completamente físico e calculado, alguém já fez isso. Então você consegue pegar esse tipo de informação e colocar dentro do programa, e isso vai trazer uma aparência mais fidedigna para o material que você está colocando ali, no caso uma água, um vidro, qualquer coisa que transpasse luz. Isso aqui é a refração, tá vendo? A luz está vindo e está passando por esse material aqui, a gente consegue ver o que está atrás dele. Só que esse aqui está com gloss, que ele dá essa borrada no material. Aqui também, ó, a luz passa, a gente consegue ver o que tem atrás, consegue ver que a luz se propaga pelo material, só que mesmo assim com um desfoque, porque é o efeito do gloss, que também é customizado no V-Ray. Aqui é o lance da refração que eu estava falando. Preto a luz não passa pelo material, quanto mais claro, maior mais a passagem dos raios. E a gente consegue ver aqui que tem uma distorção no material aqui. Deixa eu ver se eu aproximo aqui. Ó, dá para ver, o objeto está aqui atrás, ele vem aqui. Aqui está o material que é o vidro. Se você pega de onde ele vem aqui, já é daqui. Tá vendo? Ele tem uma diferença. Isso é o índice de refração que vai calcular essa diferença no material. Isso aqui... E a o material, ele essa capacidade dele transportar luz é o material translúcido.
eu não sei se translucência está certo, mas seria isso, é essa qualidade do material de propagar a luz. Ela não vai só passar e você visualizar através dele. Você está vendo aqui, ó, o cara apontando um laser na cera, um objeto assim, e a luz se propaga aqui, ela transpassa pelo material, a luz da vela também, ó, ela parece que está iluminando. A nossa orelha, pele, é translúcido, se você coloca com o sol, você consegue ver que parece que sua mão está brilhando ali, está acesa. Essa é a capacidade da pele, a translucência da pele, de transportar mesmo a luz. A luz está passando por aqui e a gente está conseguindo visualizar isso. Aqui a orelha que eu falei do cara, mármore. Então, cada material você consegue identificar isso e ajustar se ele vai ter isso ou não, se ele vai ser translúcido ou não, uma cortina, a gente consegue controlar também a anisotropia do material, que é a direção do brilho, a direção do reflexo. Tá vendo? Aqui ele tem uma direção, aqui ele tem outra, aqui ele está. Isso depende do objeto também, mas a gente consegue ajustar isso. Se a gente quer que esse brilho fique aqui, ou se você quer, por exemplo, que o brilho fique assim, nesse outro formato. Aqui no cabelo das mulheres, aqui, ó, dá para ver bastante propaganda de shampoo, né, brilhoso. Aqui no caso, ó, o brilho está nessa direção e aqui ele está em outra. Então a gente consegue calcular essa anisotropia aqui, e tem 3 opções, que é Fong, Blin, Ward. Então aqui a anisotropia negativa, ele deixa ela mais vertical. A anisotropia positiva deixa o reflexo horizontal. Então aqui menos 9 está bem vertical. E aqui você controla também a quantidade, né, do brilho que vai ter e para onde que ele vai. Então a gente tem esse controle também dentro do V-Ray, mais um ponto positivo aí na hora que você quer trabalhar e ajustar. Esses são os principais ajustes de materiais. Tem outros, mas eu não vou me aprofundar, porque conhecendo esses a gente já consegue fazer a maioria dos materiais que a gente conhece. Ele tem, dentro do material também, a gente tem a opção mapas, onde tudo isso que eu mostrei aqui, como a cor, o reflexo, a refração, pode ser controlado com mapa. O que é mapa? Mapa é a textura, nada mais é do que uma foto. Então, no caso, eu vou colocar para ele entender, eu quero fazer uma parede de tijolo. Então, eu tiro uma foto ali de um tijolinho e vou aplicar isso no material. Então, ao invés de ele colocar a cor, ele vai me mostrar esse tijolo. Então, a gente consegue usar mapa de foto para todas as características do material. Então, você consegue pegar esse mesmo mapa vou usar o tijolo, vamos supor que ele foi pintado com uma tinta acrílica que tenha um brilho, só que você só quer que esse brilho fique num ponto específico. Você cria um mapa assim e coloca esse mapa aqui no brilho, no reflexo, e você tem o controle de tudo, você tem o controle total do material. Então dá para trabalhar também com as texturas. Dentro das texturas é bacana falar também do bump. O bump ele controla a rugosidade. Então podem ver essa cadeira que a gente está sentando, ela tem as fibras, tem uma ordem, tudo isso a gente modelar isso num programa 3D é loucura, você vai travar o software, você vai ter muito problema. Então a gente usa um mapa de bump, que ele vai pegar o objeto reto, o polígono mais simplificado ali, e vai dar uma característica mais de
aí vai depender da foto, do mapa que você está usando, cada um vai controlar esse tipo de configuração aí de material. Um outro material bacana de falar é o Light Material, que é um material que se comporta como luz. Então, no caso aqui, a gente tem um objeto aqui, que é esse arco aqui, e ele está com um material que está emitindo luz. Então, ele tem essa opção do Light Material, que ele, assim como ele está emitindo luz, ele podia ter uma foto aqui e fazer, no caso, uma tela curva aqui para um cinema panorâmico. Então, você consegue aplicar ele em algumas, para algum tipo de solução ali bacana, de emissão de luz e tal. Aqui tem um staple do render, né, muito diferente. Então, esses são os materiais. Vamos agora para a iluminação. Falar dos materiais, vamos para a iluminação. Para a gente falar de luz, é bacana a gente entrar um pouco na parte física da coisa, que é entender que a luz é uma energia, e toda energia fisicamente sofre, é regida por algumas leis, e tem uma física própria, e ela está sujeita a essas leis. As leis de iluminação é dissipação, uma das leis é a dissipação, que é o quanto vamos pôr aqui o quanto que essa luz vai perder de força conforme ela vai se afastando da fonte luminosa. Então, essa lei da dissipação, ela pode ser calculada com essa fórmula aqui. I é igual a 1 sobre D, isso aqui é um D, viu, gente? D ao quadrado. Onde I é a intensidade da força da luz e D é a distância percorrida, ao quadrado. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais longe você está da luz, menos você vai ver, mais fraca ela vai parecer. Quanto mais longe, ela perde força com a dissipação. Então, quanto mais longe, menos energia, ela chega lá com menos potência luminosa. Cor, as luzes têm cores, todas as luzes têm cores, então é importante saber qual a cor da luz. No caso aqui, você está colocando uma lâmpada mais fria, ou uma lâmpada mais quente, uma lâmpada mais amarelada, ou uma lâmpada mais azulada. Cada iluminação tem um tipo de cor. E aí isso isso pelo grau de incandescência. Então, uma lâmpada quente, ela vai puxar para os tons de vermelho, amarelo, os tons quentes. Uma lâmpada fria puxa para o outro lado. Ela tem o índice de reprodução de cor, que quer dizer, como ela tem cor, na hora que ela bate no material, ela atinge o material e ela também absorve do material, a cor do material. Então, esse é o índice de reprodução de cor, e ela tem brilho. Quanto maior o brilho, mais forte a luz. Isso não necessariamente quer dizer que ela consome mais, que ela tem muda o alcance, mas interfere na potência dela ali. Então, a absorção, a luz absorve a luz o objeto que ela atinge. Reflexão, ela reflete, ela é refletida na superfície que ela atinge. E a translucência, que é quando a luz se propaga pelo objeto, que eu comentei agora há pouco. Então, a luz ela sofre todas essas interferências aí, ela tem todas essas leis aí, para a gente entender. Por isso que uma característica do material, ela depende muito da iluminação. Não adianta você estar com um material bonitinho, sentadinho, e aí você tem uma iluminação errada ali, o que era para ser
azul pode parecer meio verde. O que era para ser azul pode parecer meio verde, ou você não vai conseguir controlar só no material. Você tem que controlar com a cor da luz também. A gente consegue controlar com a cor da luz. Dito isso, vamos voltar lá para o V-Ray. O V-Ray, ele, além dos materiais, ele tem a parte de luz. Aqui. Luz V-Ray. Aí ele tem algumas possibilidades de iluminação. Ele tem, aqui, pega uma V-Ray Light. Ele tem um plano, por exemplo. Aqui ele vai sair desse objeto. Isso aqui é um objeto que é um plano que vai emitir luz. Isso é bacana para a gente simular, por exemplo, uma luz que vai entrar da janela. Você não precisa ter um Global Illumination lá fora fazendo todo o cálculo. Você só põe uma V-Ray plane na janela e aí ele só vai jogar a luz ali e você controla mais ou menos a intensidade, tentando chegar numa simulação do ambiente. Isso já libera muito, evita muito processamento, muitos cálculos que não vão ser tão importantes quanto apenas os raios que estão entrando pela janela. Então, ele tem essa planar, a luz plane, o V-Ray plane. Tem esfera, vai ser uma esfera que vai emitir luz para todos os lados. O plane ele vai emitir para um lado só ou para os dois, se você quiser. Tem um plano aqui, ele vai emitir para cá, ou se você habilitar, ele vai emitir para cá e para cá. A esfera é uma esfera que vai emitir para todos os lados, então você tem raios saindo para todos os lados da cena. Ele tem essa outra aqui também, que é o Dome Light. Isso aqui ele vai se comportar como um globo no ambiente inteiro, a luz vai vir de todos os lugares. Ele forma um dome hemisférico que ele simula a luz que vem do céu, a skylight. Então, dá para você aplicar mapa dentro dessa luz aqui, um mapa de HDRI, por exemplo. HDRI é um formato de iluminação, de imagem que tem todas as configurações de iluminação, como eu já falei aqui. Então, ele vai usar todos esses formatos do mapa de HDRI para iluminar. Então, ele vai... se você tem um mapa de HDRI com um céu nublado, ele vai conseguir iluminar como se fosse um céu nublado, ou se você tem um mapa de HDRI com um céu super estourado, ele vai iluminar mais do que o do céu nublado, por exemplo. A esfera. E aí dentro de cada luz você tem as configurações, onde você configura a luminosidade. Aqui a gente tem o multiplier, você quer controlar ele você quer controlar a intensidade aqui pela unidade. Outra forma de controlar também é pela temperatura da cor, pela temperatura da luz. Então, se você pegar uma lâmpada, na caixinha dela vai vir essa informação da temperatura dela e tudo. Se você colocar aqui, ele vai... Aqui é a cor da temperatura. Essa aqui tem quanto? 65? 6.500. Ela dá uma cor mais azulada. Então, se eu abaixar aqui, diminuir essa temperatura aqui, 6.500. Vamos colocar 5. Tá vendo? Ele já muda a cor aqui. Ele já vai dar uma luz com uma cor mais amarelada. Ele vai entrar ele vai conseguir fazer esse cálculo pela temperatura, chegar na cor exata. O V-Ray tem essa vantagem, ele é um simulador físico real. Então, se você tiver todas as informações reais e colocar ali, você vai ter um resultado real capaz, por exemplo, de você conseguir fazer um projeto luminotécnico de um ambiente. Então, você consegue ver como que vai ficar a iluminação física ali real do ambiente. Você consegue simular isso. Basta ter esse tipo de informação, que tipo de lâmpada que é, quanto de luz que ela emite, qual que é a potência, a cor, tudo visualizado dentro do V-Ray.
Então você pode controlar ela por temperatura, pode controlar, se não quiser controlar por temperatura, você pode controlar a cor direto, aí ele não dá a temperatura aqui, você vem aqui e põe a corzinha mesmo, não, eu quero só uma luz mais amarelada para deixar um ambiente mais aconchegante e tal, ou não, eu quero uma luz mais fria para deixar uma coisa mais clean. E aí cada cor tem as suas características. Tem aqui, deixa eu ver se aqui no círculo cromático a gente consegue ver. Aqui são as cores principais CMYK, que é o padrão de impressão, que é o cian, o magenta e o amarelo, e tem o padrão RGB, que é o padrão de cor-luz, de telas que emite. E aí dentro disso você tem todas as variações das cores. Se a gente divide o círculo cromático ao meio, a gente vem aqui e divide ele ao meio. A gente consegue separar. Essas aqui são as cores quentes, que vão trazer sensações mais agradáveis, mais aconchegantes. E essas aqui são as cores frias, que deixam um ambiente mais frio, mais para consultório, cada cor tem a sua aplicação. E aí você consegue ter um amarelo aqui e o azul, você consegue ter um amarelo quente ou um amarelo quente ou um amarelo frio. E o azul também, você consegue ter um azul aqui quente e daqui para cá o azul já é mais frio. Então você consegue controlar toda essa parte pela cor, da sensação que você quer passar com a imagem. Então, controlando a iluminação, você chega no resultado que você pretende atingir. Voltando para o Max aqui. Ele tem também VRSAM. Na hora que a gente coloca uma VRSAM, ele pergunta se a gente quer usar ela como a opção que vai definir o environment, a luz ambiente, que seria o skylight. Dá para habilitar o skylight, que é essa luz do céu, dá para você controlar ele sozinho, ou dá para a gente controlar ele pela VRSAM. Pela VRSAM, como funciona? Isso aqui é um sol, é um simulador. Isso aqui é um simulador do sol. Então, dependendo da posição que eu deixar ele aqui, se eu deixar ele aqui mais alto, se eu deixar ele bem mais alto aqui, reto, como se fosse meio-dia, ele vai me fazer um cálculo de cor do sol, da luz que está vindo do sol e do céu. Então, um sol mais alto, ele dá um céu azulzinho. Um sol próximo do que a gente está vendo aqui, agora são meio-dia e meio, tem o céu está azulzinho. Se você vai abaixando, ele controla já a luz do céu, do VD Sky. Ele já vai dando um tom mais amarelado, de cor do sol, junto com a intensidade do sol. Então ele conversa legal, assim, entre céu e sol. Você tem esses controles ajustando só a posição. Você não precisa tem, claro, você consegue controlar separadamente. Aqui para falar um pouquinho da iluminação global. Aqui o GI está desligado, então ele só o programa, o renderizador, ele só vai ler a luz que vem direta. Ele não vai entender os rebatimentos de luz e a luz que vem do resto do ambiente. Aqui já com o ambiente, o GI ligado, ele já consegue entender e a gente já consegue visualizar a frente da via aqui e as sombras ficam tingidas. Aqui a sombra está azulada, aqui a gente tem uma sombradura preta, assim, bem intensa. Dificilmente você vai achar um ambiente real assim,
assim, você não consegue. A luz vai se propagar e vai chegar e vai clarear a sombra. Então, esse é o diferencial de você ter uma iluminação global ou não. Aqui falando um pouquinho da temperatura de cor. Aqui, ó, 3.300, uma luz amarelada. Conforme vai aumentando, você vai tendo uma luz mais fria. Então a gente tem esse controle pela temperatura. E outra coisa que eu queria mostrar nessa imagem aqui é a IES, a luz IES do V-Ray. A luz IES também é como se fosse um arquivinho, um mapinha que você coloca na luz, que ele faz esse desenho da luz. É o desenho que a luz, a forma como ela é emitida. Então vocês conseguem ver que aqui tem um desenho na forma como a luz sai da lâmpada. Isso é controlado pelo mapa de IES, que dá essa possibilidade também. Então, controlando, você consegue ter isso, que aí isso vai depender do formato da lâmpada, do formato da luminária, isso depende de algumas coisas. Então, os mapas, a gente consegue baixar esse tipo de mapa e usar para chegar nesse tipo da iluminação que a gente quer. Então, iluminação é isso. E aí agora, o último processo, tendo o ambiente pronto, montado, iluminado, a gente vai para a parte de câmera. E aí, agora eu vou entrar na parte da câmera, que é o processo final, e vou explicar o porquê de não usar a standard com as V-Ray. O Max ele tem também um pacote, ele atualmente entra aqui na parte de câmeras, a gente consegue pegar a câmera V-Ray. V-Ray Physical Camera. Essa V-Ray Physical Camera é uma câmera que simula todas as características de uma câmera real. Eu trouxe aqui até uma câmerazinha para exemplificar melhor. Então, como que funciona isso aqui? Isso aqui depende de alguns processos e que tem tudo aqui nessa aba do V-Ray. Então, aqui e isso vai trabalhar de forma real. A luz está emitindo uma iluminação real que vai chegar e você vai compensar pelo tempo de exposição, abertura e tudo mais na câmera. E a luz uma luz standard não tem, ele não vai conseguir ler esse cálculo da luz standard. Ele vai ler de alguma forma, mas não vai pegar o cálculo real. Então, com uma câmera V-Ray e a V-Ray Light, você chega num resultado preciso, assim, bem fiel, bem realista. Então, essa V-Ray com um ambiente modelado, iluminado, você vai enquadrar o que você vai querer renderizar. Aí que entra o trabalho da V-Ray Physical Camera. Enquadrar o render. Os ajustes são iguais aos de uma câmera convencional. Então aqui a gente consegue controlar. Deixa eu pôr uma câmera aqui. Essa é a câmera. Deixa eu colocar um objetivo aqui para a gente conseguir ver o que ela está mostrando. Um box. E só. Tá bom demais. Aqui eu vou posicionar a minha câmera e dependendo de onde eu posicionar ela, na hora que eu entro aqui, essa aqui é a cena essa aqui é a câmera. Aqui eu consigo enquadrar o que eu vou renderizar. Espera aí, gente, estou meio atrapalhado aqui. Não estou achando o mouse. Deixa eu mudar. Então a gente estava vendo a câmera aqui, se eu colocar ela aqui um pouco mais no alto, então ó, aqui que vai enquadrar.
E aí, esse tipo de enquadramento aqui, com a câmera ali, você consegue ajustar, por exemplo, o tipo da lente que você vai usar. Então aqui a gente está usando uma lente de 40 milímetros, que ela tem um ângulo de visão próximo da visão humana. A gente consegue mudar esses parâmetros. Aqui eu vou colocar uma lente de 200 milímetros. Tá vendo? Ela aproximou demais. Eu vou colocar aqui uma de 100, tá vendo? Isso vai ajustar o zoom. Como que funciona isso? O que define isso? Vamos dizer que temos aqui uma câmera fotográfica com a sua lente. Uma câmera antiga de filme. O filme fica aqui atrás. O filme fica aqui atrás. O que vai definir esse ângulo é o espaço entre o filme e o ponto principal aqui, onde os raios vão entrar aqui, ó, e queimar o filme. Então, essa distância aqui, ó, é o tamanho da lente. Então, uma lente maior, uma lente no caso de 300 milímetros, uma zoom, a luz vai entrar num ângulo diferente aqui, ó. Tá vendo? Por isso que você vai conseguir um foco, vamos dizer que temos um objeto grande aqui. Então, isso vai atingir o foco, é o zoom. Isso vai atingir o quanto você vai enquadrar ali. No VD a gente controla tudo isso. Isso para ajustar o enquadramento. Depois outros pontos principais de falar aqui é o F-number da câmera. Esse F-number ele é a abertura do diafragma. Aqui eu trouxe essa outra lente aqui, que é uma lente que tem uma abertura legal. Ele chega num F-number de 1.7. Então, se vocês olharem aqui no meio, vocês estão vendo a lente. Dá para ver ela fechando? Isso aqui vai controlar a passagem de luz. Então, quanto mais fechadinho aqui, menos luz entra, e aí você tem uma imagem com um resultado diferente. Ou, se entra muita luz, ela pode estourar, se entra pouca luz, ela não registra a imagem. Então, a gente tem esse controle aqui. Então, você pode controlar se a sua cena está muito estourada ou pouco iluminada só pela câmera. Se você deixou a luz real, você depois ajusta a iluminação, o controle da imagem pela câmera, como uma câmera física. Então, se você entende um pouco desse processo físico da câmera, fica fácil de trabalhar ali, porque você já sabe de onde partir. Então, tem esse F-number, que quanto maior o número, menos luz entra, porque ele é trabalhado sobre fração. Então, o número F é a mesma coisa que 1 sobre esse número F. Então, 1 sobre 2 é maior do que 1 sobre 11, apesar de 11 ser muito maior. Então, o F-number, quanto maior, menos luz. Então, minha cena está queimando demais, está estourando, eu vou lá e aumento o F-number, já vai dar um controle bacana na cena sobre isso. Tem também o balanço de branco, white balance, que aí você pode escolher umas configurações pela temperatura ou customizável. O que é esse balanço de branco? A luz solar ela é medida como uma luz branca, mas o branco é a junção de 7 cores, das cores primárias, das cores do arco-íris, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essa junção dá o branco. A falta dessas cores resulta numa cor que vai ser refletida do material do objeto. Então dá para controlar isso aqui no white balance. Você coloca
como referência para a câmera aonde é branco, e aí ela vai entender que ali, ele está partindo daquele princípio de que ali tem todas as cores, então ela consegue calcular os raios para dar a cor nos outros objetos. Eu trouxe um videozinho aqui, que é o círculo de Newton, só para provar de que é isso mesmo. Aqui tem todas as coisas que eu falei, e aí na hora que você passa na hora que você mistura todas essas cores, resulta em branco. Então, todas as cores, na hora que elas estão misturadas ali, a gente enxerga branco. Então, toda a informação de cor está ali. Então, você, confirmando aonde é o branco, o programa já vai conseguir chegar nas cores reais para os outros objetos. Voltando aqui para o Max. E uma última coisa que é interessante de ajustar aqui é o shutter speed, que é a velocidade de exposição. Vou mostrar para vocês aqui nessa câmera. Velocidade de exposição, aqui na câmera, ela tem essa cortininha aqui, que isola o filme que fica aqui atrás da luz que está entrando aqui. Então, aqui eu vou colocar um speed de 1. É o tempo que essa cortina aqui vai ficar aberta em segundos. Você viu, ela deu para ver aí? Ela fica aberta 1 segundo. Eu consigo até colocar o meu dedo aqui, se for o caso. E queimando o filme. Então, quanto mais tempo essa cortina fica aberta, mais tempo a luz está atingindo o filme, mais clara vai sair a imagem. Aqui, se eu mudar o shutter speed para 30, vocês vão ver que já é bem mais rapidinho. Essa cortina vai bem mais rápido também. Segue o mesmo padrão do F-number, é fração, então, mas aí é sobre segundo, é a fração de segundo. Então, quanto maior esse número, menos tempo ela vai ficar aberta. 1 sobre 30 fica 1 sobre 30 de segundo. 1 é 1 sobre 1 é 1 segundo. Então, a gente tem esse controle aí pelo speed ou também pelo ISO. Se você deixar aqui ISO 100, a cena vai sair não tão iluminada quanto você deixar um ISO 200. Ela já vai conseguir captar mais. Então, é maior, ele consegue captar mais luz e você vai ter um resultado melhor, um resultado mais iluminado. E aí, feito isso, conhecendo tudo isso, eu acho que isso é o básico do V-Ray. Ele simula todos esses processos. É basicamente isso aqui o que eu tinha para mostrar para vocês. Essa aqui é a bibliografia de onde que eu peguei. Então, as imagens desse livro do Francesco Legrenzi, italiano. É uma bíblia, é um livro que tinha lá no escritório, mas eu não consegui trazer para mostrar para vocês. Mas é um livro enorme e tem tudo que você quiser sobre o V-Ray, tem ali. E aí esse apostila do curso que eu fiz, que eu comecei a mexer com maquete eletrônica. Querem anotar, e atrás desse material ele é uma referência boa e tem bastante informação. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Aí eu trouxe aqui um videozinho que é o demo reel do Caos Group mesmo, da área de arquitetura. Tem 3 minutinhos. Então, para a gente conseguir entender a qualidade que o V-Ray chega, a qualidade que
sabe distinguir se é uma foto ou se é uma foto. Foi todo feito no V-Ray? A modelagem eu não sei se foi no Max, o V-Ray é um plugin de render, então você consegue instalar ele em vários programas. Vários programas tem versão dele para vários programas. Então eu não sei a modelagem, mas o renderizador é o V-Ray, é o desenvolvedor do V-Ray, na área de arquitetura. Ele está saindo agora o pessoal de agência de produtora, está se interessando, conversando com um professor do Senac, lá ele usa o XSI, o Softimage, ele se mostrou muito empolgado em saber que saiu a versão do V-Ray para o Softimage. Então ele está conquistando o espaço dele cada vez, assim, na área de arquitetura ele domina. E ele está expandindo, porque ele é customizável, ele vai gerar o cálculo que você precisar. Final é sensacional. Bom, gente, é isso. Se vocês tiverem mais um tempinho, agora é rápido. Só uma última coisa que eu queria mostrar para vocês que eu acho muito bacana, que aqui eu estava falando do V-Ray normal, mas na hora ali eu mostrei que eu tinha dois aqui, certo? Eu tinha aqui o RT, Real Time. Deixa eu abrir um. Vou fechar uma coisa de cada vez, né? Deixa eu um pouquinho. Esse aqui é um projetinho que eu estava fazendo, os testes com o V-Ray Real Time. Isso aqui são os próximos. Tá vendo? É um arquivo aqui de vegetação, que ele tem muitos polígonos, mas se eu quiser eu consigo deixar ele como um box. Tá vendo? Ele se transformou num box, ele não tem todas aquelas texturas, tá tudo aí, a informação toda tá aí, mas a visualização dele dá para deixar bem leve. Esse aqui é o Real Time do V-Ray. Eu já apliquei ele aqui, ele começou a mostrar a iluminação aqui para mim, a imagem e tal. Só que isso ele não tá passando por todos aqueles processos, ele está trabalhando em tempo real. Então, se eu pego um objeto aqui, vou fazer essa palmeira, vamos ver ele para cá, ele já aparece aqui, ele já vai me dando uma noção. Aqui eu estava iluminando também com HDRI, o mapa é esse aqui. Se eu controlo a intensidade do mapa aqui, ó, vou colocar na
ponto 65 eu vou colocar 1. Tá vendo? Eu já controlo a iluminação aqui. Tá vendo? Esse controle. Você não precisa ter. Isso consome bastante, mas consome menos do que você acertar, ajustar e pá. Isso vai muito mais rápido. Para você ajustar uma iluminação é muito interessante isso. Iluminação do mapa, já no parâmetro ele já real. Então, além de tudo aquilo que eu falei, ele tem outras possibilidades aí que não deu para falar nesse livro dele, acho que eu até extrapolei um pouco o tempo aqui, mas é completo. Ele é completo, é customizável, é berrei.